Olá, meu nome é Elinardes e seja bem-vindo ao canal Nas Regras. Hoje o vídeo é sobre futebol. Hoje vamos contar um pouco da história do futebol, algumas curiosidades, polêmicas, alguns fatos históricos que marcaram o nosso tão famoso esporte. O futebol se iniciou lá no século XIX. Junto com o rugby. Era um esporte praticado muito diferente do que é hoje. Tinha como principal função levar a bola de um vilarejo para o outro. O interessante era que você poderia jogar ele com as mãos e com os pés, dependendo de cada vilarejo. Tinha vilarejo que você poderia levar a bola com os pés e o outro só com as mãos. Era como se atualmente isso fosse assim, o São Paulo jogasse no Morumbi com os pés. E o Corinthians, na Arena Corinthians, só pudesse jogar com as mãos. Era mais ou menos assim. Porém, cansado dessas muitas regras, alunos da faculdade de Cambridge, no ano de 1848, eles criaram as regras deles. Para ser mais exatos, 11 regras. Regras que mudaram o esporte completamente. Passaram de um esporte violento para um esporte mais esportivo, digamos assim. Um esporte mais esportivo, né? Com trabalho coletivo, trabalho em equipe e tal, você podendo fazer suas jogadas. O futebol como ele é hoje. Essas regras, algumas ainda usadas até hoje, como o tiro de meta, o início de partida, o famoso gol. E o mais interessante é que eles inventaram esse esporte, ou recriaram esse esporte, que poderia ser jogado em qualquer canto. Em um espaço que tivesse quatro lados, eles poderiam estar fazendo as jogadas dele, brincando com a bola e tal, poderiam se divertir e jogar o famoso futebol. Só que foi chamando muito a curiosidade de algumas pessoas e tal, foi crescendo aquilo que se expandiu, saiu da faculdade, saiu do campus da faculdade e foi ganhando a Inglaterra. Uma das regras que mudou bastante foi o arremesso lateral. A bola não saía pelas laterais, só na linha de fundo, só existia o tiro de meta. E como eram feitas as laterais? As pessoas que acompanhavam as partidas, elas ficavam nas laterais, como se fosse arquibancada. E quando a bola vinha, eles poderiam chutar. Eles poderiam interagir junto com o jogo. Tipo, o cara pegava a bola, arrancava. Só que se ele perdesse o domínio da bola e a bola fosse para a lateral, o torcedor ou a pessoa que estava assistindo poderia tocar para ele de volta e ele continuar jogando. Isso era normal. Como isso foi afetando alguns times e tal, eles decidiram mudar. E foi assim que foi criado o arremesso lateral. Não tão plástico como é hoje, dando para fazer jogadas ensaiadas pelo lateral, mas inventaram. Naquele tempo, quando surgiu, o lateral só poderia ser jogado para frente. Então nada de contra-ataque, nada de voltar a bola pro goleiro, não. Era só para frente. O primeiro clube a ser fundado aqui no Brasil foi o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. A nossa primeira partida oficial da seleção brasileira foi contra a seleção da Inglaterra. A seleção da Inglaterra que vinha com um crescimento muito forte por ser a embaixadora ou a criadora do futebol. Então eles vieram para o Brasil para jogar com alguns clubes, jogaram contra a seleção carioca, que ganharam a partida, jogaram com alguns gringos que atuavam no futebol brasileiro, mas precisos no futebol carioca mesmo, no futebol do Rio de Janeiro, e também ganharam. Como a partida contra a seleção já estava marcada, muitos torcedores ficaram com medo. Talvez não vamos levar um 7x1, vamos levar um famoso 7x1, né? Vamos levar um sacode da seleção da Inglaterra. Mas não, por incrível que pareça, a primeira partida da seleção brasileira foi ganha por 2x0 da seleção da Inglaterra. A primeira Copa foi realizada no Uruguai, que foi ganha pela seleção uruguaia, por 4x2 em cima dos nossos rivais argentinos, né? O futebol sul-americano crescendo desde o princípio, né? Foi só no ano de 1970 que os árbitros começaram a advertir com o cartão amarelo e vermelho. Antes disso, eles expulsavam o jogador no dedo mesmo. Se o jogador cometesse uma falta muito agressiva, que causasse a expulsão, que o juiz quisesse expulsá-lo, ele apontava para ele e apontava para fora. Essa confusão surgiu porque em um jogo entre a Inglaterra e a Argentina, aconteceu uma falta muito forte. E o juiz alemão
foi expulsar o jogador. E o jogador não queria sair da partida, porque ele disse pra ele a falta não tinha sido violenta e tal, e eles não estavam entendendo o que eles estavam falando. Então chegou um intérprete, foi muita confusão. Então o que decidiram? Pediram para um árbitro da FIFA fazer uma punição que fosse universal. E ele achou o melhor possível. Estava dirigindo no trânsito normal. Ele viu que o amarelo era para você parar e ir diminuindo, indo devagar. E no vermelho você já não tinha mais chance, você tinha que parar. Foi o que ele fez. O amarelo para advertência, para você se ligar que estava fazendo coisa errada. E no vermelho você já perder e sair. Nessa página a gente não tem como falar de um famoso ou não tão famoso jogador brasileiro, Carlos Kaiser. O cara simplesmente era uma figura. Ele jogou por vários times brasileiros, sul-americanos, argentinos, europeus. O cara era atacante e não conseguiu fazer um gol. Coloca só um trecho da entrevista dele aí, editor. Este é Carlos Henrique Kaiser, 48 anos. Teve passagens por grandes clubes do Brasil e até do exterior. Mas provavelmente você nunca ouviu falar dele. Sabe por quê? Nunca fez gol, nunca deu um passe decisivo, nunca deu um drible desconcertante. A especialidade desse ex-atacante era não jogar. Queria ser jogador e não queria jogar. Quantos jogos como profissional? Pô, jogo completo? Jogo completo. Jogo completo, pô, se tiver uns 20, 30, tem muito, cara. Porque, pô, todo jogo eu dava migué. Todo jogo eu saía machucado. Até treino, se eu pudesse, eu saía machucado. As maiores polêmicas do futebol ou de qualquer outro esporte são os doping. Jogadores que se dopam, né, para conseguirem maiores rendimentos. Seja ele no futebol, no basquete, enfim, em qualquer esporte. O primeiro caso do futebol brasileiro de doping aconteceu com o jogador Campos, do Atlético Mineiro. Na partida ele tinha feito 2 gols contra o Vasco. E acharam uma substância estranha na urina dele, endorfina. E esse foi o primeiro caso de doping no futebol brasileiro, que deu ao jogador 6 meses de afastamento dos gramados. Como eu falei no começo do vídeo, a Inglaterra foi a que praticamente inventou o futebol, ou adaptou o futebol para ele ser como ele é hoje. E a Inglaterra só tem um título mundial. E pasme, esse título aparentemente foi roubado. Na Copa de 66, ano que a Inglaterra foi campeã, lá nas finais, jogo entre Inglaterra e Alemanha, o chute do atleta inglês bate no travessão e no gramado. O juiz deu o gol, validando o gol. Só que os peritos falaram que a bola não tinha como ter entrado naquele chute. A bola saiu da linha, não entrou no gol. E o mais curioso, na Copa de 2010, o jogador Lampard chutou e a bola entrou. E o juiz não deu o gol. E o adversário era a Alemanha. Parece que o mundo dá voltas, né não? Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito. Deixe suas sugestões aqui de vídeos futuros, de temas, de história que você tenha curiosidade e quer conhecer, que a gente vai fazer. A gente não trabalha só com futebol. A gente vai fazer todos os esportes, histórias, curiosidades. E deixa sua sugestão aqui do que pode melhorar no canal e tal, que isso ajuda muito. Então deixa seu like, compartilha com seus amigos e tal. Se inscreve aqui também. Valeu!